Começando agora mais um episódio do podcast Carro Rentável. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma dúvida muito comum das pessoas que é: e se o meu carro não for alugado? Sim. Ou, eu li errado, mas e se eu não conseguir alugar o meu carro? Eu sou o Ronald, eu sou investidor Uber. Eu sou o Rafael Reis, investidor Uber. E o episódio número 13 já está no ar. Nesse podcast, eu pedi para o meu sócio me entrevistar e me fazer todas as perguntas sobre a maneira segura para investir alugando carro para o motorista da Uber. Você vai descobrir que existe uma maneira segura para não tomar prejuízo. Está no ar, podcast Carro Rentável. Bom, Rafael, primeira pergunta para você é o seguinte: muita gente tem receio de gastar um dinheiro, preparar o carro, fazer manutenção e não conseguir alugar. Certo. Cara, como que você pode tranquilizar uma pessoa que tenha esse receio? Tá, é o seguinte, é normal, tá, ter receio mesmo quando você vai preparar o carro, você compra o carro, né, você investe tempo e investe dinheiro também, né, para conseguir entrar nesse investimento de locação. E muitas pessoas, por demandar tanto assim, né, de tempo e dinheiro, tanto não, né, mas por demandar certo dinheiro e tempo, elas ficam com receio justamente de se vai achar aí um motorista ou não, né? Então você vai chegar, vai anunciar o carro e ninguém vai aparecer, ninguém vai querer alugar o carro, né? Ou não querer pelo valor que ela quer pagar. Ainda tem isso também, de botar lá 500 por semana, por exemplo, e o motorista não querer. Só tem motorista que aceite a 300 por semana, né? Isso é um medo muito comum. Porque também, só complementando, a pessoa, ela pensa assim: pô, se for para alugar por 300 por semana, não vale a pena para mim. Exatamente. E, bom, mas por que isso acontece? Né? Isso acontece porque muita gente, primeiro, escuta falar, já antes até de procurar saber lá como realmente escuta falar que aqui onde eu moro só tem gente alugando a R$300, né? Ou então ela mesmo vê alguns anúncios de carro lá sendo anunciado por 300, 350 reais, né? E com isso já acha que lá onde essa pessoa mora só é possível alugar por esse valor, né? Mas o problema é que na maioria das vezes isso não é verdade. Por mais que as pessoas digam para ela, né, que aqui onde eu moro o motorista só paga 300 por semana, né? Então ela entra no site e veja realmente alguns anúncios de 300, 350, essa não é a forma como ela vai saber se realmente é esse o cenário lá da alocação de carro no local onde ela mora, né? Tem uma forma bem melhor de justamente ela descobrir isso, de ela ter certeza, né? Então, que é anunciar o próprio carro e ver ali se há demanda ou não. Então, por exemplo, se ela está na dúvida se lá onde ela mora, se vai ter motorista querendo alugar o carro dela ou não, o que ela tem que fazer é justamente anunciar esse carro que ela tem ou que ela pretende comprar, se ela ainda não tiver comprado o próprio carro, e esperar uns 2, 3 dias para saber ali se terão motoristas interessados na área onde ela mora, né, e o valor e as condições que ela está pensando em alugar um carro. Então, por exemplo, se eu moro num município X e só ouvi falar que aqui é 300, né, ou então que aqui não tem tanta demanda, o que eu vou fazer? Eu tenho lá meu Uno na garagem. Eu vou tirar fotos do meu Uno, vou anunciar esse carro e por 400 para fazer o pneu teste, por exemplo, e vou esperar. Se vários motoristas entrarem em contato perguntando: estou interessado no carro, gostei, posso ver o carro, etc. Então já é um indício fortíssimo que é muito possível alugar por 400. Né? Então qual é o próximo passo? Anuncia 500 e vê. E assim você vai chegar ali num valor real que você vai saber se é possível ou não, o valor que você quer e também nas condições que você quer, exatamente onde você mora, né? Então, de repente, por isso que muita gente tem receio, tem esse medo aí de não vou conseguir motorista, ou então pessoas não vão querer pagar o valor que eu quero, justamente por isso, porque escuta muito falar, né, de que não dá, não é possível, que o valor é só esse, sem antes testar e ter certeza ali, e ver na prática se realmente dá ou não, né? Entendi. E muita gente também tem medo porque pensa assim: mas na locadora é mais barato.
É verdade. Na locadora, o motorista ele pega um carro que ele não precisa pagar nada de manutenção Sim. por R$ 1.400. A pessoa não pensa isso? Pensa, com certeza. Tá, e o que tá errado nesse pensamento? Tá errado o seguinte, porque realmente, se você for lá uma locadora, né, e você entra no site lá, por exemplo, da Localiza, e bota, quero alugar um carro aí qualquer, um carro mais baratinho, você vai encontrar lá, de repente, um carro a 1.400, né, por 1.400 por mês, né, sendo que um particular cobra lá 2.000 por mês, né? Então, a princípio, alugar de locadora é mais barato. Ainda mais com essa questão, a locadora ela não cobra manutenção, como você falou. Né? Já o particular normalmente cobra manutenção ali meio a meio, né? Ou seja, o motorista vai pagar 50% do valor que der de manutenção ao carro e o dono do carro vai pagar os outros 50%. Então normalmente é assim. Então por que a pessoa vai querer alugar o carro de um particular, que é mais caro, né? E não de uma locadora, que a princípio é mais barato? Porque a locadora, ela não oferece exatamente aquilo que é verdade quando o motorista vai alugar. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, ela diz lá que o valor é R$ 1.500 por mês, por exemplo, mas quando o motorista vai pegar o carro, a locadora limita ali a quilometragem que o motorista vai poder dirigir. Então, por exemplo, se ele vai pegar lá um carro qualquer, vai alugar o carro, mas ele só vai poder dirigir 5.000 km por mês. Né? Só que eu acho que tem umas que são 6.000, acho que é 6.000. 5, 6 mil, pode ser, tanto faz, 6.000 por mês. Então se o motorista passar desses 6.000 por mês, ele vai ter que pagar bem mais caro por isso, né? E quanto mais o motorista dirige, mais ele faz dinheiro. Então a locadora justamente limita o trabalho do motorista. Né? Então, isso já faz com que ele não pague esse valor inicial que a locadora está oferecendo, não é 1.500, porque ele vai provavelmente ter que passar aí nessa quilometragem, e se ele passando ele vai pagar mais caro do que R$ 1.500. Então esse valor não é tão baixo assim como a locadora oferece na prática. Né? Um outro ponto também é o seguinte, não é qualquer pessoa que pode, né, não é qualquer motorista que vai poder ir na locadora ir lá e alugar um carro. Né? Por que não? Porque é o seguinte, as locadoras, né, elas cobram normalmente calção muito alta, mais ou menos R$ 1.500 aí, o normal, né, que a locadora cobra de motorista, e cobram só em cartão de crédito. Né? Então, tem muita gente aí que, primeiro, não tem cartão de crédito, né? A pessoa simplesmente não tem, não usa, não tem ou não pode ter, porque o nome está negativado ou por qualquer outro motivo, e mesmo que tenha, tem muita gente também que não tem esse limite de R$ 1.500 disponível no cartão de crédito para poder deixar na locadora de calção. Então isso é um fato que já exclui muita gente aí de conseguir alugar de locadora, né? Já exclui muito motorista. Então esse segundo ponto também faz com que a única opção para o motorista dirigir, aquele motorista que não tem um carro próprio, né? Não tem condições de comprar um carro próprio, nem de financiar, seja porque o nome está sujo, ou seja porque o banco simplesmente não autoriza, não aceita, né, o financiamento, a única opção para ele é justamente procurar um carro de um particular para poder fazer essa alocação. Por quê? Porque o particular normalmente pede uma calção mais baixa, normalmente R$ 1.000 que o particular pede, né? E o particular aceita dinheiro sem ser em cartão de crédito, né? Aceita em dinheiro mesmo. Né? Essas condições facilitam justamente para muita gente aí que fica impossibilitada de alugar carro em locadora, alugar somente lá do particular. Né? Então exclui esse tipo de concorrência. Né? Certo. E um outro ponto é que é o seguinte, se o motorista está num local onde é necessário que o carro dele tenha GNV, necessário porque é o seguinte, porque a gasolina, né, e o álcool em determinados locais do Brasil estão muito caros. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro está quase aí R$5, ou está mais de R$5 já. Já está mais de 5. Já está mais de R$5. Então, se o motorista for dirigir um carro usando como combustível a gasolina ou o álcool, ele vai gastar muito dinheiro para trabalhar. Entendeu? Então ele não vai conseguir fazer valor suficiente que vale a pena para ele, de repente, dirigir pela Uber. Né? Então aqui no Rio de Janeiro, a grande parte dos motoristas
usam o carro com o combustível que tem lá a disponibilidade de GNV, que tem o GNV instalado, que é o gás. Né? Por quê? Porque é muito mais barato do que a gasolina, certo? Certo. Só que essas locadoras, como o público-alvo delas não é o motorista de aplicativo, elas não estão preocupadas com isso, com a pessoa que precisa de um combustível mais barato para trabalhar. Então elas não fornecem um carro com GNV. E aí isso impossibilita, isso não impossibilita, mas isso torna muito ruim por isso, para o motorista, alugar dessa locadora. Porque ele vai ter que alugar um carro sem o GNV e vai ter que pagar muito mais pelo combustível. Né? Já o particular, normalmente, aqui no Rio ou então em outros locais onde o GNV é necessário, né, a instalação devido ao preço do combustível, eles instalam GNV no carro e só então eles disponibilizam para a locação desses motoristas, o que torna muito mais vantajoso aí para o motorista também escolher de um particular, né, e não escolher da locadora. Entendi. Então é errado pensar que por existir locadora o motorista talvez não vai querer alugar o meu carro, que sou particular e estou cobrando mais caro. Sim, com certeza, porque para ele a locadora é uma opção completamente desvantajosa, uma opção ruim. E para alguns inviável também. Inviáveis, exatamente. Por conta do cartão e do limite, né? Exatamente. Legal. Ou é inviável ou é muito ruim, com certeza. E agora, voltando para o tema aqui, tá? A preocupação de algumas pessoas é o seguinte: se eu preparar meu carro e eu não conseguir alugar o meu carro. Certo. Aí você comentou que a melhor maneira é fazer um anúncio. Sim. Testar, fazer um anúncio lá de R$400 ou um anúncio de R$500. Isso. Você começaria por qual? Por qual dos dois valores? Olha, aqui no Rio de Janeiro, eu começaria já por 500. Certo. Porque justamente como eu acredito, mesmo se eu não tivesse nunca alugado, nada do tipo, eu já acreditaria que 400 seria fácil, relativamente fácil de alugar um carro, porque a demanda dá pra ver que é muito alta. Então eu já arriscaria logo 500, porque é o seguinte, se eu alugo a 500 e já começa a entrar um monte de gente em contato falando assim, gostei, quero ver o carro, aí eu já sei que 500 é um valor ali que funciona. Tá? E se fosse um valor muito alto, as pessoas ou entrariam em contato comigo para tentar negociar o valor desse aluguel, ou não entrariam em contato, né? Ou então entrariam em contato para falar que está muito caro. Só isso. Aí eu já teria um sinal que realmente 500 estaria caro ali para eu cobrar. Tá. E para quem... Isso para o Rio de Janeiro. E para quem mora em outras grandes capitais? Também, em outras grandes capitais também. Agora, para quem mora num município menorzinho, né, um local mais com uma população pequena em relação ao Rio de Janeiro, população menor, né, eu faria de repente a 450 primeiro um anúncio para ver. E mesma coisa, esperaria para ver como seria o retorno e o feedback, né, desse anúncio, como seria a resposta dos motoristas quanto a esse anúncio, e aí eu ia adequando ali o valor e os termos, né, do anúncio para ver qual ali funciona melhor na minha localização, né, onde eu moro. Né? Tá, entendi. E, por exemplo, tem gente que mora em município do interior e de repente lá não tem Uber. Certo. Como é que essa pessoa ela pode fazer? Ela pode alugar o carro dela em outro município? Olha, ela pode alugar sim, não tem problema, ela vai alugar o carro dela lá para um motorista que rode em outro município, porém tem um empecilho aí, porque é o seguinte, o motorista, ela vai precisar, na verdade, fazer vistorias no carro, para manter o controle ali da locação e para saber se o motorista está cuidando bem do carro ou não, né? Se o carro já está com um arranhão, batida ou não, então tem que ter uma vistoria ali periódica para isso. E o problema é o seguinte, se esse outro município for muito longe, o fato do motorista ter que trazer o carro para fazer a vistoria pode ficar muito oneroso para o motorista, pode ficar muito difícil ele se deslocar sempre, né? Ele vai perder muito tempo com isso e de repente vai começar a não ser tão vantajoso para ele, né? Então, vantajoso que em termos de tempo, em termos de dinheiro e tudo? Em tudo. Tempo, ele vai ter que levar tempo, combustível, que ele vai ter que ir, voltar. Então, tanto em tempo como em dinheiro, não vai ser tão bom para ele, né? Então, pode dificultar aí essa questão da vistoria. E um outro ponto que pode dificultar também
é justamente a questão do reboque. Tem seguro que limita ali a distância que o reboque vai poder pegar o carro e rebocar para algum lugar, seja para oficina, seja para casa da pessoa, né? Então se esse outro município é muito longe a ponto de ter esse problema com o reboque, né? Dessa distância que está lá máxima que o reboque pode levar o carro, pode ser também um empecilho aí para a pessoa alugar em outro município, né? Agora, se essa pessoa lá conhece, em referente à vistoria do carro, se essa pessoa conhece um amigo ou tem um primo que mora nesse município onde ela quer alugar, ou qualquer pessoa que ela conheça e confie, ela pode falar com essa pessoa, combinar para essa pessoa fazer as vistorias para ela, né? Então, o motorista não vai precisar sempre pegar o carro do município lá longe e trazer o carro até você só para fazer a vistoria. Essa pessoa que você conhece, de repente seu primo, que mora nesse outro município, pode fazer essa vistoria, que o motorista só leva o carro lá nele, que é bem mais perto, vai fazer a vistoria e vai repassar para você qual é o estado do carro. E no caso do reboque também, se precisar rebocar para casa desse seu primo, reboca para casa do seu primo, ou então se seu primo conhece uma oficina de confiança ali também nesse município onde o carro vai rodar, né? E já pode rebocar para essa oficina, mas sempre ali com alguém perto para poder resolver alguma coisa que precise, né? Tá, então é possível sim alugar em outro município desde que tenha uma pessoa de confiança, é isso? Sim, desde que tenha uma pessoa de confiança. Tá. E essa pessoa de confiança, o que além de fazer as vistorias, ter um local para poder receber o carro em qualquer situação, né, de devolução do carro, do motorista, mas o que essa pessoa precisa fazer ou cuidar? Quais são as responsabilidades dessa pessoa? Certo, basicamente essa pessoa vai ter que fazer a vistoria mesmo, que você falou, vai ter que receber o carro e de repente essa pessoa vai ter que... deixa eu pensar o que mais ela pode fazer. Receber pagamento, né? Receber pagamento, de repente se o motorista quiser pagar em dinheiro, você pode falar para ele pagar para essa pessoa deposita na sua conta, mas normalmente o motorista ele já deposita direto na conta também, né? Mas se você preferir receber esse valor aí em mãos, essa pessoa também pode receber para você, mas o principal é justamente a vistoria que tem que ser feita, né? E receber o carro se o motorista quiser devolver. Na verdade, o motorista teria que devolver o carro na sua casa, né? Não é nem para receber o carro, não. É só em caso de manutenção, o carro deu algum problema e a oficina está fechada, por exemplo, aí reboca para casa desse seu amigo, no dia seguinte vai para a oficina. Mas é mais esse caso que necessitaria. Mas o principal é a vistoria, né? Precisa de um local perto, o motorista sempre levar para fazer a vistoria, para manter esse controle aí do estado do carro, né? E transferência de pontuação? Certo. Já que ele vai estar rodando em outro município, talvez fique longe. Alguém vai precisar levar lá o documento para fazer a transferência da pontuação. Sim, tudo bem. Em alguns locais, em alguns municípios, é possível fazer pela internet, mas tem alguns que não podem. Se esse for o caso, aí sim, realmente, o motorista vai ter que pegar essa autuação e levá-la nesse órgão aí que... O motorista ou... A pessoa, perdão, o seu primo vai ter que pegar a autuação e levar nesse órgão aí, né? Só que o problema é o seguinte, essa autuação vai ter que ser assinada. Então o motorista vai ter que ir até você, de qualquer forma, para assinar. A não ser que você tenha os formulários. Se você tiver um formulário, que é justamente antes de você entregar o seu carro para o motorista, você pode ir no órgão que normalmente multa nesse município aí e pegar formulários, né, de transferência de pontuação. Que o que é isso? Se o motorista tomar uma multa, a multa vai para o nome do dono do carro, né? E aí, com esse formulário de transferência de pontuação, ele serve justamente para você falar o seguinte para o Detran, falar, não era eu que estava dirigindo, era outra pessoa. Então, ao ponto, na carteira tem que ir para a carteira dessa outra pessoa. Então, para isso é o formulário. Então, o motorista já vai deixar esse formulário assinado com você, que aí, se ele tomar alguma multa, é só você ir lá no órgão que multa e fazer a transferência da sua pontuação. Esse formulário serve para isso. Aí, o que você pode fazer nessa situação do carro sem outro município? Você já pode deixar a sua parte também assinada, então a sua e a do motorista já estarão assinadas, preenchidas, só a data que não, né, porque você não sabe quando a multa vai chegar, e você já entrega para o seu primo. Aí tomou uma multa, é só o seu primo botar a data e levar lá no órgão para fazer a transferência da pontuação para você. Tem essa forma de resolver essa situação também. Entendi.
Tá bom. Então, é possível fazer em outro município desde que tenha uma pessoa lá de apoio, de confiança para te ajudar. Exatamente. Legal. E essa pessoa consegue resolver tudo, então, praticamente, não é isso? Sim. Consegue. Tá. Uma outra dúvida muito comum é que a pessoa pensa assim, pô, eu tenho interesse em botar o carro para alugar, mas eu vou comprar um carro. Vou adquirir um carro do jeito que você fala aí. Popular, no valor de 20 a 25 mil reais, né, visando ter lucro no investimento, mas eu vou comprar ele financiado. Certo. E o meu medo é, pô, será que eu vou me arriscar a fazer o financiamento e de repente não conseguir botar esse carro para alugar e aí ter que pagar as parcelas do financiamento? Certo, entendi. Como que essa pessoa pode fazer? Muita gente se preocupa com isso mesmo, porque é o seguinte, quando você vai fazer um financiamento, de certa forma você está assumindo uma dívida, né? O banco está te emprestando um dinheiro para você comprar um carro, isso é um financiamento, né? Então, o que acontece? As pessoas têm medo justamente por isso, assumindo essa dívida, ela fica com o carro lá sem conseguir alugar e a dívida chegando todo mês a pessoa não conseguindo pagar. Muita gente acha, tem medo justamente disso. Só que é o seguinte, não conseguir alugar o carro é muito improvável. Por quê? Porque a demanda em todo o Brasil está elevadíssima de motoristas querendo carro para alugar, né? São mais, se for entrar no site da Uber, lá tem 600 mil motoristas inscritos na Uber, né? É muito motorista. E o número de carros disponíveis para locação no Brasil inteiro é muito pequeno. Então, não deve chegar nem a 1% disso. Então, demanda tem muita, né? Se a pessoa, de repente, não consegue alugar onde ela mora, não é por falta de motorista querendo, provavelmente. Pode ser porque, ou ela está anunciando errado no sentido, botando um valor muito mais alto do que o mercado ali, que é o local onde ela mora, pede, né, comporta. Por exemplo, se ela mora num interior lá com muito pouco habitante, ela está cobrando 650 a semana, sendo que como tem pouco habitante naquele local, muito pouca gente usa Uber, né, ou seja, o motorista não ganha muito dinheiro, então é claro que ele não vai aceitar pagar 650 reais na semana por esse carro. Na verdade, nem é questão de aceitar, ele não vai nem ter interessado, não é isso? Exatamente, não vai se interessar, não vai aceitar isso, certo? Então, pode ser isso, você pode estar pedindo um valor ali muito mais alto do que realmente o local ali onde você mora comporta. Ou então você pode estar com um termo errado. Você pode estar botando no anúncio lá, como eu já vi, inclusive, IPVA por conta do motorista, seguro por conta do motorista, entendeu? Então quase tudo a pessoa pode querer jogar para o motorista. Então é como se o carro fosse do motorista, só que a propriedade dessa outra pessoa, né? Então, entendi, isso tá errado também. Tá errado, e eu já vi, isso acontece. Então, de repente, a pessoa pode estar fazendo isso e o motorista também não interessa para ele esse carro. Então, de repente, ajustando esse anúncio, você pode aí sim ver que é possível alugar aí onde você mora sem problema nenhum, né? Tá, mas aí é que tá, ajustando como? Ajustando dessa forma, fazendo o anúncio, botando um valor lá que você acha razoável primeiro, vendo se tem demanda. Então, você mora num local onde tem pouco habitante, não tem muita gente que usa Uber, anuncia a 400 reais, por exemplo. E espera 3 dias para ver se os motoristas vão entrar em contato, se não ninguém vai entrar em contato, ou se vão entrar em contato reclamando do valor também, né? E você sempre vai ajustando o valor, se muita gente entrar em contato, já não fecha, bota um pouco a mais primeiro, espera, vê se outras pessoas vão entrar em contato também querendo, e dessa forma você vai chegar ali num valor que é ideal para você alugar o seu carro, né? Tá, mas e aí, e o cara que está pensando então em financiar? Então como é que ele tem que fazer o anúncio se ele não tem o carro? Então, se ele ainda não tem o carro, o que ele pode fazer? Ele pode pegar na internet fotos do carro que ele está pensando ali, de repente, em comprar com o dinheiro do financiamento, e ele vai fazer um anúncio mesmo sem ter o carro, só com as fotos ali que ele pegou na internet, né? Ele vai esconder a placa lá e vai fazer um anúncio e vai esperar. Se as pessoas já começaram a entrar em contato, ele já sabe que se ele comprar aquele carro ali que ele anunciou, ele
vai conseguir gente para alugar. Inclusive, antes de comprar, ele já pode até já fechar com o motorista. Ele fala pro motorista, ó, não sei esse carro aqui, abre o jogo mesmo, fala assim, mas eu vou comprar ele aqui, mas é porque eu só queria saber se tem gente interessada, então já vi que tem aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar eu e você aqui, a gente vai fazendo um procedimento aqui pra gente fechar, enquanto isso eu vou lá e compro o carro, entendeu? Então é uma boa forma aí de você já comprar, já financiar um carro de uma forma mais segura, você se sentindo mais seguro, né? Porque você já vai ter ali um motorista também garantido de qualquer forma, e já vai ter visto que tem ali muito motorista querendo também, né? Aí fica mais fácil investir, né? Entendi. Tomar a decisão de fazer o financiamento. Exatamente. Tá. E, cara, você falou que uma cidade do interior, um município com menos habitantes, você começaria por R$400. Sim. Aqui no Rio você falou que você anunciaria por 500. Sim. Grandes capitais por 500. Sim. Certo? Tá. E como que você pode balancear no valor desse aluguel? Como é que você sabe quanto está muito barato e quanto está caro demais? Tá. Qual é o termômetro? Tá, vamos lá. Vamos supor que um Fiesta meu desalugou e aí eu vou lá e realugo ele. Já está muito tempo alugado, já estou muito tempo sem anunciar, então eu não sei ainda se o mercado está 500 é pouco ou se 500 é muito, né? Então vamos lá, vou alugar meu carro. Tirei a foto do meu carro, anunciei ele. Eu vou esperar ali 2, 3 dias. Se eu anunciei na sexta-feira, meio-dia, por exemplo, se deu no sábado meio-dia, ou seja, né, todo esse período depois, e já tem lá 30 pessoas me mandando mensagem, querendo, quero alugar o seu carro, tem aqui, já quero ver o carro, onde é que está o carro, etc. Eu sei que 500 ainda está um valor ali muito bom para você alugar, porque é um valor que em relação ao investimento, ao valor do meu Fiesta, é um valor bom para ganhar, ou seja, se o Fiesta vale 23 mil reais, esses 23 estão me gerando 500 por semana, tá excelente. Então se eu alugar por esse valor, eu vou estar lucrando bastante, né? E aí a única coisa que eu poderia fazer é justamente ver se eu consigo alugar mais caro do que isso. Então eu poderia tirar o anúncio do ar e botar um anúncio por 600, por exemplo. Aí outras pessoas também poderiam entrar em contato, não tantas provavelmente como a de 500, mas 10 pessoas no mesmo período, por exemplo, entraram em contato querendo, né? Então eu também sei que eu posso alugar por 600. Só que a diferença, que é importante saber, é o seguinte, alugando a 500, com tanta gente querendo, você sabe que você vai ter esse valor bom e vai ter uma locação provavelmente tranquila, porque é um valor que faz sentido no mercado. Não é um valor muito caro, né, para o motorista, e também não é um valor muito barato para você. Agora, se você alugar 600, de repente, é um valor que fica caro para o motorista. Ele vai aceitar porque ele precisa. Ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar dessa oportunidade de ter um carro para trabalhar. Por isso que ele vai aceitar pagar 600. Só que, de repente, não vai valer a pena quando ele começar a alugar o carro. Por isso que, de repente, que às vezes nem é tão bom você alugar muito caro. Por quê? Porque a partir do momento que não vale mais a pena para ele, ele vai ficar, enquanto ele está com o seu carro, procurando outros carros para alugar, e quando ele conseguir, ele vai devolver o seu carro e ir para um carro de uma outra pessoa, por exemplo. Então tem que medir bem o valor dessa locação, mas medindo você vai saber, fazendo um anúncio do carro você vai saber exatamente quanto é que você consegue alugar e o seu carro exatamente onde a pessoa vive, né? Tá, então mas o termômetro para saber que está muito alto, o termômetro... então é isso, essa noção que 600 é muito dinheiro para o motorista, não, mas para uma cidade do interior? Não, o termômetro na verdade é a demanda. O termômetro são quantas pessoas vão entrar em contato com você quando você anunciar o seu carro por aquele valor. Ou seja, anunciou o seu carro por 500 reais, meio-dia de um dia, no meio-dia do dia seguinte já tem 30 pessoas querendo, é um valor bom, razoável, barato, você consegue alugar. Se você botou lá 600 reais num dia e no meio-dia do dia seguinte não tem ninguém, então você sabe que é um valor caro, né? Ou então tem 3 pessoas pedindo para baixar o valor do aluguel, você sabe que é um valor caro. Então o termômetro tem que ser esse, tem que ser a demanda, a procura pelo carro, né? Quando você for quando você for testar aquele valor específico que você quer, né? Tá, e se for ao contrário? Eu moro num município do interior e botei lá, não sei, a 500 reais para fazer um teste inicial. Certo. Meio-dia, e meio-dia do dia seguinte não tem ninguém.
Aí O que você faz? isso mostra que é um valor caro para onde você mora. Mas em um dia só? Não, em um dia normalmente você tem uma noção. O ideal é você deixar mais, o ideal é você deixar 3 dias, né? Eu estou exagerando um pouquinho, só de meio-dia de um dia para o outro meio-dia, para ter uma noção desse entendi. termômetro. Você falou isso aí para um termômetro de alta demanda. Isso. Agora para um termômetro de baixa demanda. Como que faz? Aí você vai fazer o seguinte, você vai anunciar, por exemplo, na quarta-feira. No sábado você já pode ter uma noção da demanda. Então você anunciou na quarta por R$500, né? Chegou sábado, anunciou na quarta meio-dia, chegou sábado meio-dia e não tem ninguém, ou então tem 2 pessoas reclamando, pedindo para baixar o valor do aluguel por semana, então quer dizer que esse valor está caro, né? Agora, por outro lado, se você anunciou meio-dia da quarta-feira por 400 e no sábado, meio-dia, 400, já tem 10 pessoas querendo aí alugar o seu carro, interessadas, querendo ver o carro, já perguntando lá quais são os termos, então quer dizer que 400 já se encaixa aí no mercado de onde você mora. Então o ideal é sempre fazer o anúncio ali, testar os valores, né? Espera ali uns 3 dias e usa isso de termômetro para ver mais ou menos o valor que você pode cobrar no local exatamente onde você mora, né? Tá. E então fica a dica aí, justamente para quem está pensando em financiar, você pode fazer esse teste antes, Sim, para saber quanto que você vai ganhar e já fechar a demanda. E outro ponto é que você sempre fala para fazer a manutenção dividida. certo. E tem gente que fala assim, Rafael, legal, mas isso aqui no meu município não funciona. Aqui onde eu moro, motorista nenhum aceita manutenção dividida. Certo. Certo? Então, como que a pessoa faz? Esse aí eu escuto bastante também. A pessoa já fala assim, ó, você diz realmente que lá no seu canal que a manutenção tem que ser dividida, por isso, por aquilo. Eu já vi gente de Belo Horizonte, já foram umas 2 ou 3 pessoas de Belo Horizonte que falou, Rafael, aqui em Belo Horizonte, nenhum motorista vai fazer manutenção dividida. Pois é. E aí? Eu já escutei isso bastante mesmo. Mas por que a pessoa já acha isso? Justamente porque escuta falar isso, ou então porque os motoristas, alguns que de repente essa pessoa anunciou e alguns entraram em contato falando assim, que manutenção dividida? Tá doido, não quero, né? Ou então tem a Localiza que faz paga a manutenção toda. Exatamente. Não ouviu falar isso, ou então foi lá e viu. Tá, ou seja, a pessoa ela instalou a crença na cabeça dela. O que ela tem que fazer então? Ela tem que fazer justamente tirar a prova, né? Ela tem que ter certeza. Por enquanto, ela não tem certeza. Por enquanto, ela tem a crença que não dá. Mas ela não tem nada que realmente comprove que não dá. Então, o que ela tem que fazer é justamente fazer um anúncio do carro lá falando que a manutenção é dividida. Então, ela vai pegar lá o carro dela, vai anunciar, vai falar lá, botar o valor do aluguel qualquer que ela acha que seja razoável e bota lá que a manutenção é dividida e espera também por 3 dias, né? Algumas pessoas dessas que estavam falando que aqui em BH não pode, não dá, porque manutenção... BH ou Nordeste ou qualquer outra cidade. Algumas dessas pessoas, mesmo que tinham certeza que não dava, quando foram lá e fizeram o anúncio, viram que, na verdade, a realidade é outra, né? Na verdade, um motorista que ele está precisando, ele não vai deixar de alugar o seu carro só porque a manutenção é dividida, né? Ele está precisando trabalhar. Vamos imaginar que ele está desempregado, né? Não está conseguindo botar dinheiro em casa. A esposa também desempregada, né? Então, ele acha uma oportunidade ali de alugar um carro, né? E vai se negar só porque a manutenção é dividida, sendo que ele precisa muito desse carro. Ele não vai fazer isso, né? E se ele realmente quer o carro para trabalhar, se ele vai ali usar o seu carro com boas intenções, não tem porquê ele não querer ali a manutenção dividida, né? Porque se ele cuidar bem do carro, o carro não vai dar muita manutenção, ele vai dar a manutenção normal, que é justo ser dividida. Por quê? Porque o carro é seu, mas é o motorista que está usando. Então, o ideal, o justo, é que essa manutenção aí seja meio a meio dentro da razoabilidade, claro, também, né? Por exemplo, você acabou de comprar um carro seminovo, né? Só que esse carro já veio com pneu careca. Aí você entregou o carro para o motorista sem trocar o pneu desse carro, sem botar um pneu melhor.
E aí passa 2 semanas e o motorista traz o carro para você, por exemplo, fazer uma vistoria, e aí você fala assim, ih, ó, esse pneu aqui já está muito careca, vamos troca aí esses 2 da frente que estão carecas e paga metade aí. É justo isso? Não. Não é justo, porque o motorista ele já pegou o pneu numa condição ruim. Né? Agora, por outro lado, se você entrega o carro com o pneu zeradinho, certinho para o motorista, e ele fica 6 meses com você, né? E depois de 6 meses, aí sim o pneu já está careca, aí é justo que ele arque com esse valor da manutenção. Então, sendo o contrato ali feito de boa fé, a locação, né, feita de boa fé nessa questão da manutenção, não tem porquê o motorista não aceitar a manutenção. Tá, e como é que faz para achar um motorista que aceite a manutenção dividida? O que bota no anúncio? Você bota nada e quando o motorista entra em contato você fala, ó, a manutenção é dividida, ou você já insere essa informação no anúncio? O que você bota? Eu já insiro no anúncio, eu já anuncio. Como que você faz? Simples, eu boto lá manutenção dividida, 50%, sem muito detalhe, só isso. Aí quando ele entra em contato, se ele tiver alguma dúvida, aí eu já vou explicar para ele exatamente como é que é a manutenção, o que é dividido, o que não é. Mas no anúncio é simples e direto. Você sempre entrega o carro antes, revisado e de manutenção ok para o motorista. Sim, com certeza, até para eu poder depois cobrar essa manutenção dividida dele. Né? Você escreve no anúncio que o carro já está revisado, que a manutenção já está em dia e que a partir daí vai ser dividida, ou isso não precisa? Você só bota manutenção dividida e no telefone, se o motorista tiver dúvida, você fala disso? Não, isso eu boto porque é um anúncio de qualquer forma. Por mais que a demanda seja muito alta, você tem que fazer um anúncio atrativo de qualquer forma, né? Então eu boto lá que a manutenção está em dia, manutenção certinha, carro em ótimas condições, etc. Bota foto do carro. Boto foto do carro, entendeu? Não é porque tem muita gente querendo que eu não vou fazer também um anúncio ali bom. Vai avacalhar. É, exatamente. Eu faço um anúncio bom, boto as qualidades do carro sim. Tá. Ou seja, então, mas direto ao ponto, né? Direto ao ponto, mas o anúncio tem que estar atrativo, né? Isso aí, exatamente. Beleza. E outra dúvida também é que eu já vi uma pessoa mandando uma mensagem falando assim, Rafael, meu carro é amarelo. Porque ele era um táxi e agora já não é mais, e eu estava avaliando vender. Até então que eu descobri a oportunidade de alugar ele. Certo. Só que o carro é amarelo, tem problema? Cara, se seu carro é amarelo porque era um táxi, tem problema, né? Por quê? Tu vai botar a blusa de um vascaíno num ex-flamenguista? Tô brincando, não tem problema nenhum, não. O carro pode ser amarelo, pode ser verde. A Uber, ela não... Pode ser rosa? Pode ser rosa. A Uber, ela não... Dependendo da pessoa. O problema vai ser o motorista, de repente, encrencar. Tem o negócio da Mary Kay aí, que é com carro rosa. Não sei se tu já viu. Não, é? É um prêmio que eles têm aí. Mas, enfim, vai lá. Bom, pode ser qualquer cor. Isso aí não tem problema nenhum, não. O que não pode, por exemplo, o carro é ex-táxi, tá amarelo, mas ainda tá com aquela faixa azul, que alguns táxis aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, é amarelo com a faixa azul, né? Então é amarelo, mas ainda tem uma faixinha azul que não foi pintada, uma coisa estranha, né? A cor do táxi, ela muda, dependendo das cidades. Por exemplo, Niterói aqui do lado é um azul escuro. Por isso que eu falei, aqui no Rio é amarelo todo com uma faixa azul na lateral, né? São Paulo é branco. Por aí vai. Mas enfim... Então, mas se o carro tiver pintado como um carro normal, a Uber lá não limita. A Uber no site, ela diz o que pode o carro ter, o carro não pode. Então é só entrar no site lá. E lá ela não diz sobre cor que não pode ter, né? Antigamente tinha lá na Select, tinha algumas restrições quanto à cor. Hoje em dia eu não sei se cor ainda tem, eu acho que na Select não tenho certeza, tem que entrar no site para ver. Eu sei que na Black o carro tem que ser preto, salvo engano. Porque antigamente era assim. Então é porque eu não invisto carro na Black nem na Select, né? Eu compro carros mais baratos. Por isso que eu não me preocupo com isso. Mas se alguém já tiver um carro que entre na Select ou na Black e queira ver isso no site, é só entrar lá no site da Uber que ela vai falar. Agora na principal mesmo, que é a X, que é onde realmente acontece a locação, não tem essa questão de cor, não. Pode ser qualquer cor, qualquer tipo de carro e tal. Pode. Tá. E quem que cadastra o carro? É o dono do carro, o motorista? Como é que é? É o próprio motorista, né? O que acontece? Você fechou lá com o motorista vai lá ver o carro, ele vai tirar uma foto do documento do seu carro pelo aplicativo dele e vai cadastrar o carro lá no aplicativo dele de motorista para poder começar
a dirigir. O dono do carro não tem que enviar documento para Uber. Não toma trabalho nenhum. Não tem trabalho, não tem nem que ter cadastro, não tem que ter nada. Então o motorista que tem que pegar lá o documento do carro, tirar uma foto e cadastrar. Então, e eu perguntei isso porque, assim, olhando a visão do dono do carro. Certo. Então o cara tem um carro lá, um carrinho amarelo, e então, porque eu tinha pensado se ele poderia pegar e ele cadastrar o carro amarelo para ver se ia passar. Entendeu? Tá. Eu tinha pensado nesse sentido, mas não é preciso. Ele pode entrar direto no site da Uber, ver lá requisitos para o carro e ver lá. Ele vai ler e vai ver o meu carro está dentro desse requisito ou não é isso? Sim, é isso. Isso é o suficiente, mas é claro que sempre tem aquela pessoa que só acredita vendo mesmo, essa pessoa mais, justamente, que tem mais medo de arriscar um pouco, não arriscar, mas de fazer qualquer coisa, né? Certo, a pessoa precisa ter muita segurança para dar um passo, tem gente que é assim. Essa pessoa pode justamente criar um cadastro na Uber para ela, baixar um aplicativo de motorista e cadastrar o carro dela, para ver se o carro dela entra. Então só pedir para qualquer motorista que ela conheça, né, alguém do tipo, cadastrar o carro lá, para ver se passa. Para ver se passa, aí ela vai ter certeza. Isso aí também é feito. Mas no site tem. Sim, mas na prática é o seguinte: não precisa fazer nada disso, o dono do carro, porque você pode tomar. É aquele velho ditado, cara. Você pode tornar as coisas simples ou complicadas. Cabe a você. É verdade. O processo é simples. É verdade. Né? Sim, com certeza. E com relação ao ano do carro, hoje na Uber está em que ano? E é ano de fabricação ou ano de modelo? A Uber antigamente aceitava carro, na maioria dos locais, né, aceitava carro 2008 para frente. Certo. Só que de um tempo para cá, ela já está subindo aí para 2012 na maioria dos locais. Nos locais onde ainda aceita 2008, ela já está avisando os motoristas que o ano vai subir para 2012, né? E esse ano é o ano modelo. Então, se tiver um carro 11 e 12, como eu tenho, ele vai rodar sem problema nenhum. Porque o que conta é o modelo, é o segundo, né? Tá aqui 11 anos de fabricação, 12 anos modelo. Então, você tem carro nessa situação? Tenho. E o que conta é esse 2012, que é o ano mínimo lá, que é o ano modelo, né? Então, quem tem esse carro aí, 11 e 12, vai entrar na maioria aí dos locais, sim. Que é justamente isso que a Uber exige, ano mínimo 2012 na maioria, né? E nos outros ela já está mandando subir. E a gente está em 2019. Certo. Em 2020 ela vai subir mais um ano para 2013? Não necessariamente, né? Porque 2008 ficou muito tempo já. Desde 2016 era 2008, em 2017 não subiu para 2009. Em 2018 não subiu para 2010. Então não necessariamente é assim, né? Sobe um ano, sobe um ano, sobe um ano, não. Então nada garante que em 2020 o ano mínimo vai ser 2013, né? As pessoas tenham que vender aí o carro que tem, né? Em alguns locais tem discussão do município querer regular e botar um ano mínimo aí para o carro, mas aí já é uma questão de cada município, de se vai ter lei específica para botar ano mínimo do carro. Eu acho que, se eu não me engano, Brasília, eu acho que tem. Aí tem que prestar São atenção. Paulo, acho que também estava. Eu não tenho certeza se São Paulo já tem ou tinha essa iniciativa, mas tem município que exige. Que é uma das poucas coisas que o município pode fazer aí em relação, e que o Estado em si pode fazer em relação à Uber atualmente, regulamentar um ano mínimo do carro, né? Então tem que ver, tem que prestar atenção em cada município também se esse ano mínimo, se o município regulamenta esse ano mínimo, né? Mas é em pouquíssimos lugares, né? Certo. Que isso está sendo discutido ainda, né? E então a solução é olhar no site da Uber mesmo. Olhar no site da Uber, que a Uber lá vai falar. Tá, e quem está querendo comprar carro financiado deve comprar de que ano? Pode comprar 2012 ou para garantir compra 2013, 2014, 2015? Se eu fosse financiar, eu compraria no mínimo 2013. Para garantir, para dar uma margenzinha ali também, não custa nada, já que financiamento é um valor que você vai se comprometer a pagar algumas parcelas por um período aí, de repente 2 anos, então é legal aí botar no mínimo 2013, 2014, porque você acha 2012, 2013, 2014 praticamente no mesmo valor ali, então não varia tanto de valor 2012 com 2014 em alguns carros, né, referente a alguns carros. Então, se procurar com calma, ache um 2014 bom num preço de 2012 aí, sem problema nenhum, e fica mais seguro por causa dessa questão aí do financiamento, né? Fica mais tranquilo, né? Tá certo, beleza. Outra pergunta é se eu posso alugar carro sem GNV. Certo.
Isso aí... Precisa de GNV? Isso depende, né? Depende de onde a pessoa mora. Depende de onde o carro dela vai ser alugado. Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como a gente estava falando, a gasolina está muito cara. Então, se ela não instalar GNV aqui, vai ser muito ruim, vai ser muito desvantajoso. Vai ser muito caro para o motorista pegar esse carro e alugar. Porque além do valor do aluguel que ele vai ter que pagar, ele vai ter que gastar muito dinheiro com combustível. Então aqui provavelmente essa pessoa, se alugar sem GNV, vai ter dificuldade de alugar o carro. Agora, nos locais onde não é necessária a instalação do GNV, como São Paulo, por exemplo, por quê? Porque a gasolina não é tão cara, nem o álcool, não tem problema nenhum alugar sem GNV. É até o ideal não instalar GNV, porque é um valor menor que você... Quer dizer, que é um valor que você não vai ter que investir inicialmente para entrar nesse negócio, né? E porque também não há necessidade. Se a maioria dos motoristas não usam o GNV em São Paulo, por exemplo, não tem por que você instalar GNV, já que a demanda também já é alta, né? Então você vai conseguir alugar o seu carro. Então não tem para que você instalar GNV para o carro ficar melhor, entendeu? Não faz sentido. E de repente nem é tão melhor, porque o valor do álcool pode ser parecido ali, da gasolina, pode ser bem perto do valor do gás também. Então tem que ver município para município, né? Mas isso depende. Então vou te fazer uma pergunta. Em Belém do Pará, a pessoa precisa alugar com GNV ou não? Para ela saber se precisa ou não, o que ela tem que fazer é anunciar o carro dela sem o GNV. Que é provavelmente como o carro dela tá, se ela ainda está na dúvida. Então, ela anunciando o carro dela sem GNV, ela vai esperar ali o feedback dos motoristas, ou seja, ela vai esperar que os motoristas entrem em contato com ela para falar, o carro tem GNV, não tem GNV, putz, então não dá não, foi mal. Ou então, uma outra forma é ela andar, pegar um Uber ou pegar um táxi e perguntar sempre para os motoristas de Uber ou de táxi se eles usam GNV no carro deles, né? Se a maioria, ou se todos que essa pessoa perguntar usarem GNV, então é um indício fortíssimo de que realmente é necessário GNV. E o anúncio também vai falar, se os motoristas não quiserem carro sem GNV, também é um indício que o GNV é necessário, né? Então, e aí, por exemplo, teve uma situação de uma pessoa lá do Nordeste, acho que Recife, ele estava pensando se ia botar GNV ou não no carro, certo? E com GNV, ele alugaria por R$500. E sem GNV ele alugaria por um valor mais barato. Certo. Sei lá, 450 ou 400, não me lembro agora. Mas vamos botar nesse exemplo aqui, com GNV ele alugaria por 500 e sem GNV por 400. O que você recomendaria nesse caso? Eu recomendaria alugar sem GNV. Porque é o seguinte, o GNV você vai ter que investir um valor inicial, o GNV ele gera um custo que é anual de vistoria no Inmetro, de qualquer forma você vai ter que pagar. Você pode estar economizando, quer dizer, ganhando um pouco a mais pelo fato do carro ter GNV. Mas você também vai estar investindo a mais. Então na balança você só vai ter mais trabalho, o carro de repente vai se desgastar um pouco mais por ter GNV e isso poderia ser evitado se você não botasse GNV e você não vai ter uma vantagem tão alta assim pelo carro ter GNV. Aqui no Rio de Janeiro, além do fato de ser necessária a instalação de GNV, é bom para quem tem o carro com GNV porque aqui tem um desconto de 75% no valor do IPVA. Então, por mais que eu coloque GNV no carro, eu consigo retornar esse valor economizando anualmente no valor do IPVA do meu carro de qualquer forma, né? Já é uma forma de minimizar o valor desse investimento no GNV. Tá, mas outros municípios não tem, então não vale a pena. Não vale a pena. Então, bom. E outra coisa também é a conta, na ponta do lápis. Porque, imagina, a pessoa R$100 a mais ou R$100 a menos por semana. Certo? A cada 4 semanas, um mês, seria R$400 a mais. Certo? Então, um kit GNV está em torno de quanto? Bota 3 mil? 3 mil. 3 mil. Kit GNV geração 3. Geração 3. Então a pessoa iria ganhar 400 a mais dividido por 3 mil, daria mais ou menos uns 7 meses. Certo. 7 meses e meio. Entendeu? Então a pessoa ela precisaria, se ela fosse investir para botar GNV só para ganhar
só para ganhar R$100 a mais por semana, ela teria que ficar 7 meses e meio só para empatar o custo do GNV, para a partir daí começar a lucrar. Não vale a pena. Então talvez não valha a pena. Tá bom. Exatamente. Cara, a gente está chegando ao fim desse episódio e a gente tem a última pergunta, que é: eu posso alugar um carro em nome da minha esposa? Ou a esposa alugar em nome do marido? Pode, sem problema nenhum. Por quê? Porque é o seguinte, se o carro tiver no nome dela e você alugar esse carro, é legal pelo menos que ela saiba que você vai fazer isso. Porque é o seguinte, empecilho... É legal ou é importante? É importante. É importante porque é o seguinte, empecilho, né, não tem. Então não tem nada que proíba você alugar o carro no nome dela, nada que impeça. Mas pode ser que seja necessária que ela haja em algum momento. Como por exemplo, se o carro for rebocado, ela de repente pode ter que ir lá no pátio legal para recuperar esse carro. Mas por que o carro seria rebocado? Não, qualquer motivo, de repente estacionou num local proibido e foi rebocado, entendeu? E aí de repente... E aí precisou ir lá no pátio para poder fazer essa recuperação. Aí você vai ter que virar para ela e falar assim, ó, o carro foi rebocado, tá no seu nome, para não precisar fazer uma procuração, de repente pagar, então vamos lá buscar o carro. Aí ela tem que pelo menos saber, porque se isso for uma surpresa, já vai ser uma surpresa que você vai dar para ela com uma notícia ruim. Né? Vai falar assim, ó, que eles falam... Fudeu, o casamento vai pro... você vai falar para ela... Você vai virar pra ela e falar assim, ó, o carro tá lá no pátio e eu ainda, porque eu tava alugando seu nome, vamos lá comigo, entendeu? É difícil. Vai ser chato, né? Agora, se ela souber e concordar, não tem problema nenhum. Pode alugar em nome de outra pessoa, então? Pode alugar. Desde que a pessoa concorde. Exatamente. Tá. E em nome do banco? Fiz o financiamento, tá lá. O nome do banco, pode alugar? Pode. Na verdade, vai ficar no seu nome com gravame, né? De alienação. Então, o carro vai estar no seu nome, de qualquer forma. O banco vai estar lá como dono do carro, entre aspas, né? Enquanto você não quita o carro. Então, esse problema não tem problema. Nesse cenário, não tem problema nenhum. Porque você vai estar alugando no seu nome, não no nome do banco. Tá bom. Perfeito. Bom, gente... Esse foi mais um episódio. Esse foi o episódio número 13. E se eu não conseguir alugar o carro, espero que a gente tenha falado tudo que realmente importa para que você tenha essa certeza. Se você consegue alugar o carro no seu município, no seu estado, na sua cidade, na região que você mora, seja uma região mais remota ou, não sei, mais central, não importa. Espero que a gente tenha passado aqui dicas para que você possa entrar em ação logo quando terminar de ver esse vídeo, né? Fazer os anúncios e ter certeza absoluta como que funciona aí na sua região, para que você saiba se você consegue alugar o carro. Para que você também possa avaliar se você pode pegar esse carrinho aí que você tem parado e botar para alugar e fazer ele virar uma renda extra, ou comprar um carro certo para você botar para alugar também e passar a ter uma renda extra. O episódio de hoje foi isso. E se eu não conseguir alugar o carro, eu sou o Ronald, eu sou investidor Uber. Eu sou o Rafael Reis, investidor Uber. E esse foi o podcast Carro Rentável, episódio 13. E se eu não conseguir alugar o carro? Um grande abraço. Um abraço. Valeu.